Muitos de nós crescemos com aquela ideia de que a Deus não se questiona. Até porque Deus não deve ser questionado, deve ser adorado. Eu concordo sim com isso. Acontece que nas Sagradas Escrituras, por diversas vezes, nós vemos Deus sendo questionado. E esses questionamentos estão registrados na palavra de Deus. No livro de Jó, nós temos, do capítulo 1 em diante, um amplo registro de um homem questionando um Deus. E sendo também questionado por servir a esse Deus. Jó, que era o servo íntegro, um servo justo, um servo santo aos olhos de Deus. Jeremias 20, nós temos o profeta Jeremias sentado, orando e dizendo que Deus mentiu para ele. Questionando o porquê de Deus estar fazendo o que está fazendo com ele. Acontece que com Jó, no capítulo 40 em diante, nós vemos que Deus se encarna num tornado para responder os questionamentos de Jó. A mensagem, para mim, nesse momento, é um tanto quanto clara. Deus se encarna para responder. Em Jó se encarna num tornado para responder questões de um único homem. No Novo Testamento, se encarna em homem para responder às questões de todos os homens. Jeremias 20, o profeta está orando, e a oração de Jeremias nesse momento é muito semelhante às nossas orações em tempos de angústia. Ele nos diz que Deus o seduziu, Deus o chamou para um ministério onde ele era rejeitado, não queriam ouvir a sua mensagem, então ele se cansa. Na oração de Jeremias, ele joga tudo sobre Deus. Diz que quer desistir do seu ministério. Então Jeremias diz, no verso 9, mas toda vez que eu penso em parar, Senhor, é como se um fogo em meus ossos me impulsionasse a continuar. É exatamente o que ocorre enquanto nós oramos. Sabe aquela sua oração de Deus, eu quero desistir, Senhor, eu quero largar tudo, Senhor, não tem mais jeito. Aquela oração que você mais chora do que fala, sabendo que Deus entende as suas lágrimas. Nessa oração, o Espírito Santo que intercede por nós, juntamente conosco, traduz para o Pai. Enquanto você chora, o Espírito Santo diz ao Pai, ele não está falando a verdade, tá bom? Ele não quer parar. Ela não quer desistir. Ele só está cansado. E é aí que vem essa experiência de fogo em meus ossos. Aquela chama de esperança que reacende. Aquela chama de insistência que reacende. Aquele desejo de fazer acontecer que reacende. Meu amado, nessa noite o Espírito te diz, você não vai parar. Ele está com você e vai te ajudar em tudo. Quando Tomé descobre que Jesus ressuscitou, ele fala, não acredito, só acredito vendo. Tomé vendo, não acredito. Então ele vai se encontrar com Jesus, Cristo aparece, opa. E Tomé diz, não. Se você mostrar a ferida e deixar eu tocar, aí eu creio. Jesus então mostra suas feridas, Tomé toca, e Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. A reação de Tomé desbanca uma certa seita aí que diz que Jesus não é Deus, porque Tomé chama ele de Deus.
Você percebe? Deus é questionado em diversos momentos da Bíblia. E esses questionamentos são registrados. Quanto maior o questionamento, mais gloriosa é a resposta. Num questionamento, um tornado aparece. Num questionamento, um ministério é restaurado. Num questionamento, um culto é dado. A sua dúvida vai se transformar em culto. O seu medo vai se transformar em vitória. O autor Jonas Madureira diz em seu livro Inteligência Humilhada: a fé não precisa morrer em detrimento da razão, só precisa pensar. A razão não precisa morrer em detrimento da fé, só precisa dobrar os joelhos. Por que será que Paulo nos manda dar um culto racional a Deus? A sua fé é capaz de pensar sim. É capaz de questionar sim. E para cada questionamento, uma resposta. Agora, uma questão que é muito levantada, ainda mais no meu ambiente acadêmico. Aos que não sabem, faço faculdade de psicologia. E é um ambiente um pouco anti-Deus em certas questões. É um ateísmo muito enraizado em diversas pessoas. Há um tempo atrás fui questionado do porquê que Deus inspirou textos tão difíceis de serem entendidos. Parando para pensar, realmente tem textos complicados aqui. Segundo Reis 2, Juízes 19, esse aqui treme o pé da cabeça só de falar. Romanos 9. Nós temos textos que são difíceis. Mas minha pergunta para hoje é: por que Deus inspirou exatamente esse texto de 2 Samuel 12? Vamos compreendê-lo. E eu te garanto que vamos encontrar a resposta. Amém? Respira fundo e vem comigo. Eita, agora ele fez mesmo. Amados, essa história toda começa no capítulo 11. Esse relato, que contém um adultério, uma mentira e, por fim, um assassinato, é o relato do mesmo homem que escreveu o Salmo 23. É o relato do mesmo homem que é chamado homem segundo o coração de Deus. No capítulo 11, ocorre da seguinte forma. É dito que no período onde os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Ficou aonde? Mais forte. Ficou aonde? Glória a Deus. Davi está em casa enquanto uma guerra acontece ao seu redor. Então Davi se levanta de sua cama, vai para a varanda. Da varanda ele observa uma jovem se banhando. Uma jovem o nome dela é Batseba. Ou então Betseba, na sua versão. Ao vê-la, ele se encanta, ele a chama para o seu palácio. Então, o mesmo Davi descobre que ela é casada. Mas quem diz que ele liga para isso? Davi chama, se deita com ela, a moça engravida. Davi então chama Urias para sua casa, que por sinal é esposo de Batseba. Ele o embebeda, diz para que ele vá para sua casa e se deite com sua esposa, até porque a mesma está grávida, e caso ele se deite com ela a tempo da barriga crescer, ele vai pensar que o filho é dele. Ainda que nasça com a cara de Davi, ele vai pensar que é dele. Só que Urias, ele é obediente
ao seu chamado, ele permanece na porta do templo, ele não sai dali, mesmo bêbado, ele continua ali. Acontece que Davi não consegue mais esconder, não consegue mais ficar bem com a realidade que ele vive, então ele manda uma carta para Joabe e diz: Joabe, bota o camarada na frente da batalha, porque na frente da batalha ele vai morrer primeiro. Então, Urias é morto e as consequências vêm. Meus amados, acho interessante nós percebemos que em toda a história a única vítima aqui é Urias. Muitos pensam que Batseba é uma vítima, mas eu te mostro que não é bem assim. Naquela cultura, uma das maiores vergonhas que uma mulher poderia ter, hoje em dia é tido como uma revolução, é tido como uma luta por igualdade, mas antigamente a maior vergonha era a nudez de uma mulher. Isso era terrível. E a Bíblia tem uma campanha quase que mundial contra a nudez. Quando Adão peca e Eva também, Deus os cobre para que não fiquem nus. Quando o sacerdote ia subir a escada, o povo tinha que abaixar a cabeça para não ver a sua nudez. Em 2 Coríntios 6, Paulo exorta contra a prostituição. Então a Bíblia é contra essa nudez exposta para a contemplação de terceiros. E nesse tempo, veja comigo, o que Batseba estava fazendo? Nesse horário, pleno meio da tarde, se banhando sem nenhuma cobertura. Se dava para ver de dentro da varanda para dentro da casa, dava para ver também de dentro de casa para a varanda do castelo. Davi vai na varanda e na mesma hora Batseba está se banhando. Por que não tinha uma cortina na frente? Por que não tinha uma toalha em volta dela? Ou sei lá, alguma coisa que cobrisse o que ela estava fazendo? Ou por que não fechou a porta? São questões que precisam ser levantadas. O marido dela era um hitita, como nós vimos. Um hitita não ganhava nada bem. Não era rico. Naquele momento do banho, Batseba está entre um rei e um hitita. Um não tem nada, um tostão que seja, o outro é o rei. Ela queria ser vista, queria que Davi a visse. Então ele vê e olha. Em Provérbios 5, há um extenso alerta sobre a mulher imoral. Salomão nos diz para não levarmos nossos pés em direção à casa dela, não ouvirmos as falas doces dela que têm um fim amargo, para não ir à casa dela para que o nosso ganho não caia na mão de outros, para que nossa reputação não seja dada como má para as pessoas. Lembra-se de José? Ele está cuidando de tudo na casa de Potifar, eunuco. Chega um momento em que ele está ali cuidando da casa, a esposa de Potifar olha para ele e fala: é hoje. Ela chama: José, vamos se deitar comigo, vamos. A minha versão diz: vem ficar comigo. Atenção aqui, adolescentes, jovens. Estão acordados? Diz amém. Ela chama José para dar uma ficada. Ficar para mim é me estabilizar aqui, não sai daqui, eu fiquei. Maravilha. Nem passei direto. Não, vem dar uns beijos em mim. Então eu imagino a cena. A esposa de Potifar o chama para um quarto
E José ali chega falando: olha, calma aí. Eu posso cuidar da casa inteira. De você, quem cuida é seu marido. Mas ela continua: não, vamos, bora ficar. E ele pensando: Deus está vendo. Imagina essa mulher pega um lençol e cobre todas as estátuas que tem no quarto. Todas as estátuas. Chega em José e fala: olha aí, José, não tem mais nenhum Deus vendo agora. Ele responde todo sigma: os teus não estão vendo, mas o meu tá. Eu não vou ficar com você. Ela o acusa e José vai de bom grado para a prisão. É melhor cair nas mãos dos homens do que na mão de Deus. Agora, enquanto há problema de ir até a casa da mulher adúltera, imoral, nós vemos com Davi que também há problemas sérios de levá-la para a sua casa. Veja, eu gosto de observar muito bem, Paulo, que esse pecado é muito atual. Repara como é que se desenrola o pecado de Davi. Começa num olhar, de repente vem alguém conhecido dele, ele diz: pega o Instagram para mim. Quem que é aquela ali? Pega o Instagram, pode chamar no direct. Ele manda um mensageiro, então se desenrola numa troca de mensagens esse pecado. Da troca de mensagens, um encontro é marcado. Nesse encontro marcado, o ato acontece. O que é chamado de natureza na Bíblia, hoje em dia é chamado de consequência. Como é que eu não sabia que ia engravidar? É para isso que serve? Meus amados, no tempo de Davi é interessante observar que ele pensa em matar o marido dela para encobrir todo o pecado. Pastor Martinez, do Ministério CACP Apologético, diz que o pecado, ele não muda, mas ele sofre alguns upgrades. Por exemplo, imoralidade sexual sempre foi pecado. A pornografia é um upgrade dele. Você vê que a gula é pecado na Bíblia. As doenças como bulimia é um upgrade dela, porque além de guloso, a pessoa ainda fica tentando as ideias, fala: não, estou muito gordo, vou vomitar o que eu comi, provoca em si mesmo. Esse é o upgrade do pecado. Esse pecado aqui, na atualidade, também sofreu um upgrade e continua terrível. Se Davi pensou em matar o marido, hoje em dia tem jovens atendendo a uma agenda progressista diabólica e dizendo: não, para esconder eu vou matar o que está no ventre, para esconder eu vou abortar. O que está no ventre é vida, sim. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, aonde? Te escolhi, e por profeta te dei as nações. Olha isso aí. Deus se importa com o que está no ventre. E o mesmo diz na sua palavra: não matarás. Aborto é assassinato. Se levante contra a agenda progressista. Não sejam feministas, jovens. Não pensem que é uma luta por igualdade. Igualdade já existe. É sério, Gaba? Existe. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha que igualdade legal. Amados, a pergunta agora que fica é: esse homem aqui,
e nós estamos relatando a sua vida. É o homem segundo o coração de Deus? No capítulo 16 de 1 Samuel 16, nos é dito que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para consagrar o novo rei de Israel. Está acordado? Diz amém. Então ele chega ali, o profeta chega na casa, é uma honra receber o profeta na casa. Ele diz: Jessé, entre seus filhos está o novo rei de Israel. Vem o primeiro, porte físico bonito, estrutural, faz academia, rato de academia. Samuel olha de cima a baixo, Deus diz: não é esse. Vou passar. Vem o segundo, maior que o primeiro, mais forte, mais robusto. É esse aqui, Deus? Não, não é. Vai um por um, até que Deus ministra no coração de Samuel e diz: tem mais um na casa. Ele não quer mostrar. Ele fala: Jessé, tem mais um? Tem o Davi, mas ele é o caçulinha, ele é menorzinho e ele está no pasto agora. Samuel diz: ninguém vai sentar na mesa enquanto o Davi não chegar. Chama lá o Davi. Então chega o nosso querido, o foco da história, Davi. É dito na Bíblia que Davi era jovem e de boa aparência. Amados, juventude na cultura hebraica, está acordado? Juventude na cultura hebraica é um atributo. Não tem muito a ver com a idade. É um atributo que você pode perder ao longo do tempo. Mas depende de muita coisa também. A juventude, para um hebreu, era a sede de fazer alguma coisa. Como é que fala? A empolgação para fazer a obra. Jovem, você que está aqui, entregue tudo o que você tem. Entregue todas as suas forças à obra de Deus. Faça a obra com vontade. Se é para cantar aqui, canta para estourar a garganta. Se é para dançar aqui, dança com vontade. Se é para você pregar, prega com gosto, prega com fogo. Entregue tudo que você tem. Você não vai ter um burnout só porque trabalhou demais. Fique em paz, jovem. Se entregue totalmente a Deus. Repete comigo: eu vou me entregar totalmente à obra de Deus. Aleluia. Existem hoje em dia muitos jovens de 86 anos, ainda entregando tudo de si, mesmo na idade. E infelizmente, existem muitos velhos de 16 anos. Vamos ao congresso, não estou muito bem, não sei o que lá. Vamos fazer uma janta ali, não. Tô mole, tô fraco. Tá nada, rapaz, te ajeita. Então, quando Samuel olha para Davi, ele entende: é esse aí, né, meu pai? É esse aí. Não tem boa aparência, não tem muito talento, mas é esse aí. Menor que os outros, não tem aquele porte físico, mas é esse daí. Mas por que, Senhor? Deus responde: Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê seu coração. Pode ter gente melhor, mas é você que Deus quer. Então, nós vemos que Davi é um pastor com o coração de um rei. Mais à frente, Jesus Cristo, o filho de Davi, é o rei com o coração de um pastor. Acontece que Davi é consagrado a rei enquanto Saul ainda ocupa o trono. Por que isso? Pergunta: por que, pregador? Eu sempre quis fazer isso. Que legal. Porque enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Então, ele é consagrado a isso.
Certo dia, já no capítulo 17, Davi é comissionado para levar alimento aos seus irmãos. E ali ele escuta que um tal de Golias, um gigante, se levantou contra o povo de Israel, está os afrontando. Ele quer um disposto a lutar contra ele. Davi olha para aquilo e diz: mas quem que é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? É Golias, o camarada é grande, tem 2 metros de altura. 3, para ser mais exato. Eu dou até uns 5. É muito grande, Davi, é grande. Ele quer um para enfrentar. Vai ser eu. Davi está ali, 1,60 m. Nada contra vocês que tem 1,60 m, pelo amor de Deus. Você, eu mesmo. Manda, quero ir, vou matar. Nós descobrimos algo incrível sobre Davi nesse momento. Saul diz: olha, Davi, não vai, porque você não sei o que lá. Aí Davi fala: rapaz, já matei um urso e um leão. Esse gigante vai ser só mais um para conta. Saul então o veste com sua armadura. Eu imagino Davi ali todo anãozinho, tentando andar com a armadura, não consegue. Fala: tira de mim, rapaz, eu matei o leão sem armadura, e o urso também. Não preciso disso. Deus quer te usar na sua simplicidade. Não tem que inventar muita coisa, não. Vai louvar, não fique esmerilando o hino, como dizem por aí. Deus quer te usar na sua simplicidade. É do jeito que você sabe fazer, e Ele vai te ensinar ao longo do tempo. Agora, olha que interessante. Davi não saiu de casa aquele dia para matar gigante, Paulo. Ele saiu de casa para levar alimento para os irmãos. É no comum que Deus faz o extraordinário. É na sua rotina que Ele opera maravilhas. E isso é uma maravilha. Quando sabemos disso, Davi então derruba o gigante com uma só pedrada e corta sua cabeça. E enfim, o povo vê quem é o novo rei de Israel. Todos amam a Davi. Então, até aí, dá para perceber que esse camarada é um homem segundo o coração de Deus. Mas acontece, amada igreja, estão acordados, diz amém? Amém. Acontece que o leão que é externo, ele vem para atacar as ovelhas do pastor. Então você dá conta. O urso que é externo, ele vem para atacar as ovelhas. Então você dá conta. O gigante que vem de fora, ele vem para incomodar o povo. Então você o derruba. Mas o leão que vem de dentro, esse quer pegar o pastor. O urso que vem de dentro quer devorar o pastor. O gigante que vem de dentro quer derrubar o pastor. É dito que Jesus na Bíblia em tudo foi tentado, mas porém sem pecado. Nós não somos bem assim. Somos tentados em tudo, porém com pecado. As tentações de Jesus eram de fora para dentro. As nossas são de dentro para fora. Meus amados, há uma boa notícia nisso. Diga boa notícia. Me pergunte qual que é a boa notícia. Eita glória, gostei. Fala de novo. Eita glória. O Espírito Santo também é interno. Se o pecado vem de dentro, o Espírito Santo também habita dentro. Se a tentação é de dentro, a vitória também vem de dentro. Nessa noite, clame ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar, vai te santificar. Ele é especialista em casa suja, vai te limpar. Ele só não se acomoda na sujeira, mas Ele fica ali até ficar tudo limpo. Quem começou a boa obra é fiel e justo para... Eita glória! Meu Deus!
é forte. Então o profeta Natã vai até Davi e aponta na cara dele. Davi, senta aí, te contar uma parábola, muito legal. Fala aí. Eram 100 ovelhas juntas na casa de um camarada rico, e tinha uma ovelha na casa de outro, que era pobre. Quando veio um viajante, ele sentiu fome. Então o homem rico, ao invés de matar uma das tantas ovelhas que tinha, matou a ovelha do que tinha só uma. Aquela uma, Davi, era quase filha dele. Dormia na mesma cama, usava roupinha, ia no pet shop, fazia as unhas, tinha o pelo felpudo. Não era lã, era flanela o pelo dela. Adivinha, Davi? O cara matou aquela ali. Davi, você como rei, o que você faria com um camarada desses? Davi olha e fala: não. Tem que morrer. Mas antes de morrer, ele vai restituir aquela ovelhinha com um monte de ovelha que ele tem. É isso aí, vamos matar o camarada. Eita. Natã diz assim: Davi, tu é este homem. Você é este homem. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo não fosse suficiente, se você pedisse, Davi, eu te daria muito mais. Por que matou Urias, o hitita, com a espada dos amonistas? E ficou com a mulher dele. Por isso que a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Acho até que Natã falou assim depois: eita que eu estou afiado. Amados, o pecado é um ato de ingratidão a Deus. É um ato de rebeldia e também de ingratidão ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Então, nós vemos a afirmação que nós lemos no começo, o verso 13, onde Davi diz: pequei contra o Senhor. Ele pecou sim contra Urias, pecou sim contra Batseba, pecou sim contra Israel, mas acima de tudo ele sabe: pequei contra meu Senhor, contra o Senhor somente. Veja, Davi adulterou, mentiu, matou. Enquanto Saul, em seu trono antigo, apenas ergueu uma estátua e sacrificou antes que o profeta chegasse. Se colocar na balança os pecados de Davi e de Saul, é muito menor os de Saul do que os de Davi. Então por que Deus rejeita Saul com tão pouco, Paulo, e deixa Davi no trono com tanta coisa ainda? Saul e Davi eram excelentes para pecar, mas só Davi foi excelente para se arrepender. Deus vê o coração, como disse lá atrás, e agora confirma de novo. Deus vê o coração. Os homens segundo o coração de Deus, igreja, não são aqueles que nunca pecam. São aqueles que não deixam o pecado manchar a história deles para sempre. São aqueles que sabem pecar e na mesma proporção se arrependerem. Homens segundo o coração de Deus não são os perfeitos, são os que reconhecem a necessidade da presença de Deus. Então por que Deus não rejeitou Davi? Porque o mesmo soube se arrepender. Durante o seu processo de arrependimento, Deus é misericordioso com ele. Está acordado? Diz amém. Deus opera misericórdia, coloca Davi num processo grande de arrependimento. Ele chora por dias a fio, jejua dias a fio, pois Deus disse: Davi, eu te perdoo, mas eu vou matar o seu filho. O filho que você teve com Batseba.
vou matá-lo. Quem vai morrer? O filho. Diga, o filho. Estamos quase lá na resposta. Está acordado, diz amém. Muito legal fazer isso, cara. Durante esse processo de arrependimento, Davi vai compor o Salmo 51. Pregador, eu estou cansado. Por quê? Porque eu peco, peço perdão, eu peco, peço perdão e não mudo. Por que isso, pregador? Muito simples. O perdão é imediato, mas o arrependimento é processual. Quando você pede perdão a Deus, Ele não libera apenas misericórdia. Ele dá uma direção para você. E você segue. Que direção é essa, Gaba? A direção contrária à vida que você vivia. Deus te chama a renúncias, a tomar a própria cruz. Deus te chama a lutar contra si mesmo, a negar a si mesmo. Isso é arrependimento. Não existe arrependimento sem algum desconforto. Não existe arrependimento sem lágrimas. Não existe arrependimento sem porta fechada. Não existe arrependimento sem quebrantamento. E sem arrependimento não existe pleno avivamento. O avivamento local, global, começa com o avivamento pessoal. E o que é avivamento pessoal? A arte de se arrepender. A obra que o Espírito faz para que você se arrependa. Meus queridos, nesse louvor de arrependimento, Salmo 51, verso de número 15, Davi está dizendo ao Senhor: Senhor, dá palavras aos meus lábios e minha boca anunciará o teu louvor. Lê comigo em voz alta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maravilha. Da mesma forma, jovem, está acordado? Diz amém? Da mesma forma que Deus deu um reinado para Davi, o designou como rei, Deus te designou a algum ministério. Efésios 4 diz, Ele ungiu uns para pastores, outros a evangelistas, outros a doutores. Esqueci a lista um pouquinho, mas eu sei que está lá, você pode conferir. Meus amados, Deus separa pessoas para ministérios. O ministério de Davi era o seu reinado. Qual que é o seu ministério? É louvor? Então louva. Se tiver músico na igreja e você usar playback, Deus não vai receber. Se é pregar, pregue. É pastorear? Pastoreie. Mas faça isso em santidade. Quando Davi diz, no meio da sua oração de arrependimento, Senhor, dá palavras aos meus lábios, é porque ele sabe, ele não pode exercer o que foi chamado a fazer em pecado. Não exerça seu ministério em pecado. Se está preso à pornografia, não pregue a palavra, não toque no microfone. Não pense que Deus vai usar para curar mãos que se agarram ao pecado. Não pense que vai sair língua estranha, jovem, de uma boca que só fala palavrão. Não pense que Deus vai se agradar em te usar dessa forma. Pode até usar, mas não vai querer usar muita coisa não. O mesmo povo que Ele usar para você escutar Hosana, vai te apontar e dizer crucifica. Não exerça em pecado. Estamos quase ao final. Está acordado? Diz amém. Meu Deus. Acontece que Deus não quer tirar o ministério de Davi.
pelo seu arrependimento, houve restauração. Nessa noite, haverá muitas restaurações em diversos ministérios. Qual que é a única solução possível para Davi, então? No verso 7 do Salmo 51, ele diz: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Hisopo. Hisopo é o mesmo molho, ramo, que os hebreus usaram para aspergir sangue do cordeiro nas portas, lá no Egito. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, purifica-me com o sangue do cordeiro. Purifica-me com o sangue. Davi não recorreu à lei, não recorreu a rituais. Ele disse: Senhor, lava-me com o sangue do cordeiro. Esse cordeiro era uma prefiguração de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje você pode orar superiormente a Davi. Você pode dizer: Pai, purifica-me com o sangue de Jesus Cristo. Esse é o hisopo. Caminhando para o final. Está acordado? Diz aleluia. Para não ficar tão previsível assim. Agora a pergunta: por que Deus inspirou esse texto? Sabendo que tudo se encerra numa oração que pede pelo sangue do Cordeiro, eu quero te dizer que essa história é a história da sua redenção. Davi escreve uma carta para Joabe e diz: coloque Urias na frente da batalha para que morra. O que é que Urias é de Batseba? Ia falar de Jezabel, confunde, né? O que Urias era de Batseba? Marido. Eita, gostei, hein? Ele é o marido. E Davi é o que de Israel? Rei. Fala mais alto: rei. O rei quer que o esposo morra. O rei dá uma ordem para que o esposo morra. A partir da morte de Urias, que é o esposo, Batseba, que é sua esposa, tem legalidade para entrar no palácio. Deus desejava que Cristo morresse. E Cristo é o noivo da igreja. Pela morte do noivo, a noiva pode ter acesso ao palácio também. Quando o profeta chega para Davi, ele diz: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não vai morrer. Mas o seu filho vai morrer. É pela morte do filho que o pecado de Davi vai ser perdoado. Através da morte do filho, filho de Davi, um pecado vai ser perdoado. Isso lembra alguma coisa para você? Pela morte do primeiro filho de Davi, apenas Davi foi salvo. Mas pela morte do verdadeiro filho de Davi, todos são salvos. Pois Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Tá começando a subir um fogo aqui. Tira esse teto que eu quero voar. Meu Deus. Meus amados, o filho de Davi. Interessante que após esse processo todo, Davi escuta que seu filho morreu, então se levanta. Ele vai até o templo para adorar a Deus. No templo ele coloca roupas novas. Coloca o quê? Roupas novas.
Nesse processo, Joabe conquista a cidade de Rabá e chama Davi para que Davi conquiste. Uma coroa é posta na cabeça de Davi, roupas novas e coroa na cabeça. A morte do filho de Davi, nesse texto, termina com roupas novas e coroa na cabeça. A morte de Cristo, o filho de Davi, te dá a possibilidade de ter roupas novas, vestes brancas, vestes lavadas, vestes remidas e coroa na cabeça também. Meu Deus. É dito em Apocalipse que você vai receber uma coroa. É dito que você vai reinar com Ele. É dito que você vai se sentar no trono com Ele. Meus amados, foi por você. Foi por você. Deus sabia que você pecaria. E sabia que você estaria aqui nessa noite para ouvir essa palavra e ser encontrado com Ele também. Meu Deus. Por que Deus não rejeitou Davi, Paulo? Repete comigo, porque a Bíblia não pode se contradizer. Romanos 11:29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Vocês não pegaram não. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende. Não se arrependeu de ter te dado o ministério. Enquanto eu orava por essa mensagem, Paulo, Deus me deu uma visão. Era alguém, uma pessoa, mais baixinho por favor. Uma pessoa recebendo um óleo na cabeça. E esse óleo estava preto. Nojento. Eu questionei, meu pai, o que é isso? Eu estou jogando óleo na pessoa. Mas por que é preto? Ele me disse, esse não é um óleo novo. Esse é um óleo antigo. Era branco. Era claro. Mas algumas atitudes dessa pessoa o deixaram manchado. Eu pergunto, e por que o senhor está usando ele ainda? Está usando esse óleo para derramar na cabeça dele ainda? O Senhor me diz, porque eu não me arrependo do dom que eu dei a ele. Não me arrependo do dom que dei a ela. O mesmo óleo que Deus derramou sobre sua cabeça para te ungir, é o mesmo óleo que vai continuar transbordando de você até o fim da sua caminhada. Independente de como ele esteja, Deus ainda quer te usar, jovem. Deus ainda quer te usar. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados, mas Deus não vai se arrepender de ter te chamado para esse ministério. O filho de Davi, não aquele, mas o que está vivo, está aqui nessa noite para te restaurar. Se põe de pé em nome de Jesus. Canta comigo. Sobre o trono de justiça